Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui com a Lidiane Calil. Ela é psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e vamos conversar sobre a ansiedade na infância. Lidiane, a gente tem percebido cada vez mais e recebido no consultório, tanto eu quanto você e a maioria dos psicólogos, né, crianças com ansiedade, com diferentes tipos de ansiedade, né? Queria que você falasse um pouquinho o que você tem percebido. É verdade. É uma demanda enorme, né? Hoje, para a gente ter uma ideia, quase 10% da população brasileira tem algum transtorno de ansiedade, então, assim, é um ponto realmente bem complicado, né? E que tem aparecido mais significativamente nas crianças hoje, né? Hoje, a demanda inicial das crianças, os pais, quando buscam uma ajuda de psicoterapia, né, para as crianças, é por uma criança um pouco mais agitada, que não consegue esperar, ou que está sentindo, tem algum sintoma físico, né, que tem alguma questão com um vômito, algum enjoo, diante de alguma situação inesperada. Então, isso é bem complicado diante de um quadro geral, né? Hoje as crianças, quando chegam na escola, às vezes têm alguma dificuldade em socializar por conta dessa ansiedade, o quanto essa ansiedade tem trazido desconforto, um desconforto, como eu já falei, físico e até mesmo emocional para ela, né? Ela chega numa situação nova e aí ela não sabe como lidar com isso por conta da ansiedade. Então, é um quadro que tem crescido bastante, que a gente tem que ficar super atento com as crianças, os pais principalmente em casa, e não achar que é simplesmente um nervosinho de criança, uma fase que vai passar. Exatamente. Eu acho que nós adultos estamos vivendo, né, dentro da nossa sociedade, momentos de muita ansiedade. E os medos naturais que a gente anda, naturais, né, que não deveriam ser naturais, mas que a gente se naturalizaram dentro da nossa sociedade. A gente não sai de casa mais relaxado para ir a lugar nenhum. As crianças acabam absorvendo isso de alguma forma. Eu percebo que a nossa própria ansiedade acaba gerando isso nas crianças também, como uma esponja, né? E a outra coisa que eu observo, que eu já falei isso aqui em outros vídeos também, que eu acho que colabora um pouco nessa questão da ansiedade das crianças, hoje a gente vive tudo muito de imediato, as crianças estão muito imediatistas, né? Então isso gera ansiedade também, porque o que não vem de imediato, por mais que seja, vou esperar um dia para acontecer, isso já eleva. Como se fosse muito tempo para eles, né? E foi exatamente isso que você falou, o imediatismo, né? O quanto a gente precisa das respostas na hora. A gente fala isso por conta das redes sociais, o quanto que a gente hoje recebe uma mensagem, precisa responder imediatamente. A gente vê um post na internet, a gente precisa ter aquela resposta, senão o que vão pensar e se eu não responder imediatamente, como é que vai ser? E o quanto a gente precisa administrar isso na gente, né? Também para a gente não passar para as crianças, porque hoje um dos principais fatores da ansiedade em crianças são os pais ansiosos. São pais ansiosos ou pais superprotetores, aqueles pais que ficam super preocupados com o que vai acontecer com a criança, que ela não pode simplesmente chegar em alguma situação de perigo, numa possibilidade de situação de perigo que já está ali cercada. Então, assim, o quanto os pais têm essa influência, os pais responsáveis, né, hoje, no geral, têm essa influência no aumento dessa ansiedade nas crianças. Então, isso é muito importante. Eu vejo que a gente tem duas situações, né? A de superproteção, e aqui na escola, na nossa faixa etária dos pequenininhos, a gente vê muita ansiedade de separação, as crianças com muita dificuldade para adaptação, e mesmo crianças já adaptadas com muita dificuldade no momento de se despedir da mãe, do pai, para entrar na escola. Então essa é uma questão que eu vejo muito com os pequenos especialmente, mas eu já vi com crianças maiores, até por conta de uma falta de proteção mesmo do adulto em relação a algumas situações, porque às vezes, não que a gente tem que botar a criança numa bolha, né? A gente precisa, claro, alertar a criança para alguns perigos que a gente anda vivendo, mas tem famílias que fazem isso de uma forma exacerbada, ou não percebem o quanto determinados comentários podem estar causando um efeito na criança. Com certeza. Então, às vezes, crianças maiores, com 8, 9 anos, com um nível de ansiedade de separação enorme por conta de situações que já ouviram, noticiário que a criança fica vendo, né, com frequência,
violência, tá na casa da avó, e aí a avó deixa aquele noticiário pior que existe, com aquelas notícias todas pavorosas, e a criança vai absorvendo. Exatamente. E a gente fala muito sobre senso de segurança, né? O quanto é importante a criança se sentir segura e o quanto, às vezes, uma superproteção, essa insegurança acaba gerando uma instabilidade para a criança no meio social, porque ela acha que ela em momento nenhum vai ter alguém ali super protegendo, atendendo as expectativas que os pais já geraram nela, ou ao contrário, quanto essa insegurança, quanto a gente não tem os pais presentes, e aí acabam gerando essa insegurança e instabilidade nas crianças. E o quanto elas transferem isso para o meio social, principalmente na escola, porque é onde elas ficam a maior parte do tempo, é onde elas ficam acabando se expondo ali o máximo possível, né? Então, isso é bem importante a gente falar também. Lidiane, muitos pais acabam achando que tudo é fase, que vai passar e acaba, às vezes, os sintomas virando bola de neve. O que você poderia deixar de dica para as famílias ficarem atentas? Quais são os sinais que a criança começa a dar e que realmente está na hora de procurar uma ajuda? O que eu costumo sempre falar para os pais é que assim, ansiedade todo mundo tem, é super natural, a criança, adolescente, o adulto, todo mundo tem ansiedade. A partir do momento que essa ansiedade passa a ser uma questão que a gente chama de disfuncional, né, traz algum tipo de prejuízo para a criança, ela começa a não querer ir para a escola, ela começa a não querer ter contato com outros amigos, evitar ir a algumas festinhas, crianças que sempre têm interesse e acabam se retraindo, não tendo mais esse tipo de desejo, ficar mais isolada. Esses são os principais sintomas que aparecem nas crianças. Então, assim, quando acontecer, o ideal é buscar uma ajuda, ou psicológica, ou psiquiátrica, porque em alguns momentos a gente precisa fazer uso de medicação. Então, assim, o ideal é que busque uma ajuda psiquiátrica ou psicológica para uma orientação melhor sobre aquilo e identificar se é um transtorno ou não, ou se de repente é um possível transtorno. Porque às vezes está tão no início que a gente consegue, com a terapia, manejar de uma maneira que dê para segurar e não fazer com que evolua para um transtorno. Né? Exatamente. Então, esses eu considero que são os principais sintomas em crianças, né? Porque são crianças que estão acostumadas a sair mais, a ter mais contato. Qual criança que não gosta de ir numa festa, de brincar, de ter contato com outros amigos? E a partir do momento que ela se priva disso, isso já é um prejuízo para ela. Então, a avaliação sempre trouxe algum tipo de prejuízo? Qual o prejuízo que trouxe? Social, na rotina, exatamente, na escola. Então, acendeu aquela luzinha vermelha, vamos procurar uma ajuda, vamos pedir uma avaliação mais específica. Acho que isso é o importante. Lidiane, queria te agradecer pela sua contribuição, tenho certeza que ajudou bastante as famílias que acompanham o nosso canal. Obrigada a você pela oportunidade de a gente falar desse tema, né? A ansiedade está aí do nosso lado a todo momento, então é super importante. Com certeza. Se você gostou, curta o nosso vídeo, acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.